Embarque em uma jornada de reflexão e inspiração. O peso da humanidade. A angústia e os medos de Jesus nos últimos momentos antes da crucificação. Descubra uma narrativa profunda e emocionante que explora os momentos cruciais da vida de Jesus, desde a angústia no Getsemane até a redenção na crucificação. Esta história vai além das fronteiras religiosas para nos lembrar da importância da compaixão, do perdão e do amor incondicional, mesmo nos momentos mais sombrios. Junte-se a nós nessa jornada de esperança e reflexão, e descubra como o legado de Jesus continua a inspirar e tocar os corações das pessoas em todo o mundo. Uma história de luz que brilha nas horas mais escuras, o peso da humanidade irá deixar uma impressão duradoura em sua alma. O peso da humanidade, a angústia e os medos de Jesus nos últimos momentos antes da crucificação. Era uma noite sombria no jardim do Getsemane, onde antigas oliveiras se erguiam como testemunhas silenciosas de um evento transcendental. A lua brilhava timidamente no céu estrelado, lançando sua luz prateada sobre a cena. O suave aroma das flores noturnas preenchia o ar, criando um contraste marcante com a agonia que tomava conta da alma de Jesus. Jesus, que estava ajoelhado, seus olhos fixos no horizonte. Gotas de suor, como pérolas de angústia, escorriam por sua fronte. A angústia era palpável, uma tormenta que ultrapassava a compreensão humana. Era como se todo o sofrimento da humanidade estivesse concentrado naquele momento e naquele lugar. As palavras que ele proferiu aos discípulos eram um eco da dor que o consumia. Minha alma está profundamente triste até a morte. Seu olhar percorreu seus discípulos, cujos rostos refletiam a preocupação diante da angústia inexprimível de seu mestre. O cenário no jardim do Getsemane era um quadro de tranquilidade superficial, mas a agonia de Jesus cortava como uma lâmina afiada. A câmera se afastava, deixando-o em profunda oração, enquanto a noite se tornava mais densa, como se a solidão do Salvador fosse sufocante. A dor que ele carregava naquela noite não era exclusivamente sua, era o fardo da humanidade, a carga de nossos medos e angústias. As estrelas cintilavam no céu noturno, como se fossem testemunhas silenciosas do drama que se desenrolava abaixo. O vento sussurrava entre as folhas das oliveiras, e o murmúrio distante de um riacho contribuía para a atmosfera espiritual do momento. Jesus permanecia ajoelhado, sua silhueta iluminada pela luz lunar, como se estivesse em comunhão com forças divinas e humanas. Com o amanhecer, o cenário se transformou, desta vez, para o tribunal de Pôncio Pilatos, onde o sol iluminava a paisagem urbana. O tribunal, cercado por colunas de mármore, era um contraste marcante com o humilde Getsemane. Jesus estava diante de Pilatos, seus olhos firmemente plantados no governador romano. O momento era solene e tenso, com o destino de Jesus pendurado no equilíbrio. A expressão no rosto de Jesus, uma mistura de tristeza e desespero, enquanto Pilatos, intrigado, perguntou: "E quem és tu?" O silêncio pesado preencheu o tribunal, que aguardava ansiosamente a resposta do Nazareno. Os olhos de Jesus eram janelas para uma alma atormentada, mas suas palavras revelaram sua resolução. "Meu reino não é deste mundo", e ele disse com voz firme, e, no entanto, repleta de um significado mais profundo do que as palavras sozinhas poderiam transmitir. Seu olhar penetrante desafiava a injustiça do mundo terreno. Alguns, entre a multidão, olhavam com simpatia, compreendendo a injustiça que se desenrolava diante deles. Outros, porém, mostravam indiferença, como se estivessem distantes do sofrimento do Messias.
O tribunal estava imerso na tensão entre o divino e o terreno, entre o poder e a humildade. Após o julgamento de Pilatos, a cena mudou novamente. Agora, encontramo-nos nos portões de Jerusalém, onde Jesus estava prestes a enfrentar seu destino final. A multidão se aglomerava, alguns olhavam com tristeza, enquanto outros zombavam e escarneciam. O ambiente era carregado de tensão e emoção. Os espinhos penetravam em sua pele, fazendo com que gotas de sangue escorressem pelo seu rosto. O rosto de Jesus, contudo, permaneceu sereno e compassivo. Seus olhos, mesmo sob a coroa de espinhos, brilhavam com uma esperança que desafiava o sofrimento. A multidão, naquele momento, era um mar de emoções conflitantes. Alguns choravam, compadecendo-se de Jesus e da injustiça que testemunhavam. Outros, movidos pela crueldade do espetáculo, zombavam e insultavam o condenado. As lágrimas de alguns refletiam a compaixão e a empatia, enquanto o riso cruel de outros ecoava como um eco vazio. Jesus, com sua coroa de espinhos e a cruz nas costas, caminhava silenciosamente, suportando o peso da humanidade sobre seus ombros. Enquanto o rosto de Jesus demonstrava exaustão, dor e, ao mesmo tempo, uma resolução inabalável. Seus pés sangravam, mas a determinação permanecia inquebrável. Os espectadores da crucificação de Jesus se aglomeravam no Calvário, os soldados romanos brutos e impiedosos, preparavam-se para pregar Jesus na cruz. A multidão assistia em silêncio, alguns com expressões de pesar, outros com rostos endurecidos pela indiferença. Mesmo em seu sofrimento, ele não lançava maldições nem palavras de vingança, mas pedia perdão pelos que o crucificavam. A crucificação de Jesus era um momento de sofrimento inimaginável, mas, ao mesmo tempo, de compaixão e amor incondicional. Sua voz se ergueu em agonia, ecoando as palavras que ressoariam por séculos a fio. Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Enquanto o sol se punha no horizonte e as trevas se estendiam, o corpo de Jesus pendia na cruz. O vento sussurrava entre as oliveiras, e uma tristeza profunda envolvia a terra. O último suspiro de Jesus e a entrega de sua alma, marcando o fim da crucificação e o início de uma nova era. A história de Jesus e sua crucificação não é apenas uma narrativa de sofrimento, mas também um símbolo de amor e redenção. Sua jornada nos ensina a importância da compaixão, do perdão e da busca de um propósito maior. O peso da humanidade que ele carregou naquela cruz não foi em vão, mas um lembrete eterno do poder do amor divino. Nas últimas horas antes da crucificação, Jesus enfrentou medos e angústias que ultrapassam a compreensão humana. No entanto, ele escolheu seguir adiante, não apenas por sua causa, mas em nome de toda a humanidade. Sua mensagem de esperança e redenção continua a inspirar e tocar os corações das pessoas em todo o mundo, lembrando-nos do poder do amor, da compaixão e do perdão. A história de Jesus não é apenas uma história de dor, mas uma história de luz que brilha mesmo nas horas mais escuras. A história de Jesus é um testemunho da força do espírito humano, do poder do amor e da importância do perdão. Suas palavras ecoam através dos séculos, lembrando-nos de que, mesmo nos momentos mais sombrios, a esperança e a compaixão podem prevalecer. Sua jornada, desde o Getsemane até o Calvário, é uma lição de resiliência e sacrifício, um lembrete de que o amor é a maior força que conhecemos.
À medida que a história de Jesus se desenrola diante de nossos olhos, somos convidados a refletir sobre nossa própria humanidade, sobre as escolhas que fazemos e sobre o poder do amor para transformar vidas. No fim das contas, a crucificação de Jesus é uma história de redenção, de um novo começo, de esperança para toda a humanidade. Seu legado perdura, e sua mensagem de amor e perdão continua a inspirar pessoas em todo o mundo, oferecendo-nos a oportunidade de buscar a luz mesmo nas horas mais escuras. O sacrifício de Jesus não se limita a uma narrativa religiosa, mas transcende as fronteiras das crenças e das eras. Sua jornada é uma lembrança de que, mesmo nos momentos mais desafiadores, a compaixão e a empatia têm o poder de unir as pessoas e inspirar mudanças. À medida que a história se desenrola, somos convidados a olhar para dentro de nós mesmos e a questionar como podemos aplicar esses princípios de amor e perdão em nossas próprias vidas. O cenário no Calvário era comovente e solene, enquanto Jesus pendia na cruz. O céu, que havia sido azul e límpido naquela manhã, agora estava coberto por nuvens escuras, como se a própria natureza chorasse o sacrifício do Filho de Deus. A multidão, que antes havia sido uma cacofonia de emoções conflitantes, agora estava silenciosa, como se todos compreendessem o significado profundo daquele momento. Revelando seus olhos, que permaneciam cheios de compaixão, mesmo em seu sofrimento. Seus lábios se moveram em oração, e as palavras que ecoaram foram de perdão e redenção. Em tuas mãos entrego o meu espírito, murmurou ele. A crucificação de Jesus foi um momento de transformação e transcendência. À medida que ele entregava a sua vida, ele também oferecia à humanidade a promessa da redenção. Sua mensagem de amor e perdão ecoou não apenas naqueles que estavam presentes naquele dia, mas também nas gerações futuras. Jesus deu seu último suspiro. O céu respondeu com trovões distantes e uma chuva repentina, como se a própria natureza reconhecesse o momento da passagem do Filho de Deus. A terra tremeu, e a escuridão envolveu o local. Após a crucificação, o corpo de Jesus foi cuidadosamente removido da cruz e colocado em um túmulo de pedra. Enquanto os discípulos e seguidores de Jesus se reuniam ao redor do sepulcro, as lágrimas de tristeza foram acompanhadas pela esperança de que sua mensagem de amor e redenção ainda ecoaria no mundo. A história de Jesus, desde o Getsêmani até a crucificação e além, é uma narrativa de sacrifício e esperança, de amor e perdão. Sua vida e morte deixaram um legado eterno, que continua a inspirar pessoas de todas as culturas e religiões em todo o mundo. A história de Jesus não é apenas uma história de fé, mas uma história de humanidade. Ela nos lembra que, mesmo nos momentos mais sombrios, a luz do amor e da compaixão pode brilhar. A crucificação de Jesus é uma representação da capacidade do ser humano de superar desafios e transcender as limitações terrenas em busca de um propósito maior. Enquanto a história de Jesus chega ao fim, o impacto de sua mensagem perdura. Ela nos convida a refletir sobre nossas próprias vidas, a buscar a compaixão, a empatia e o perdão, e a lembrar que, mesmo nos momentos de maior adversidade, a esperança pode nos guiar em direção a um novo começo. Jesus não é apenas uma figura religiosa, mas um exemplo de como o amor pode mudar o mundo e tocar o coração das pessoas. Seu legado, eterno e universal, continua a nos inspirar a buscar a luz, mesmo nas horas mais escuras. Com profunda reverência, a história de O peso da humanidade, a angústia e os medos de Jesus nos últimos momentos antes da crucificação, chega ao seu encerramento.
Esta narrativa nos levou por uma jornada através de momentos cruciais na vida de Jesus, desde o Getsemane até a crucificação, e finalmente a esperança da redenção. A história de Jesus é mais do que um relato religioso, é uma história de humanidade, compaixão, sacrifício e amor. Nos ensina que, mesmo nos momentos mais sombrios, a luz da esperança brilha intensamente, e o poder do perdão e da redenção é uma força transformadora que atravessa o tempo e as fronteiras das crenças. Que a história de Jesus continue a inspirar e tocar os corações das pessoas, lembrando-nos da importância da compaixão, da empatia e do amor incondicional. Seu legado, eterno e universal, nos convida a buscar a luz, a superar adversidades e a abraçar a esperança, mesmo nas horas mais escuras. Que a mensagem de amor e redenção de Jesus nos guie em nossas próprias jornadas, nos inspire a sermos melhores uns para com os outros e a construir um mundo mais compassivo e solidário. Em última análise, a história de Jesus é uma história de esperança e de como o amor pode vencer até mesmo a mais profunda das trevas. Obrigado por embarcar nesta jornada conosco. Que a mensagem de Jesus continue a brilhar e a tocar os corações de todos, lembrando-nos de que, não importa quão sombrio possa parecer, a luz sempre prevalecerá. Até a próxima!